Eu quero começar hoje contando a história de Joubert. Ela é narrada neste livro aqui, A Sala de Espera de Deus. É um livreto, na verdade, do Lisânias Moura. Lisânias, eu tive o privilégio de ter algumas aulas com ele no seminário. E há muitos anos ele é professor, ele é pastor titular da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Joubert acreditava que o plano de Deus para a sua vida era um campo missionário, um trabalho missionário. Agora ele tinha 23 anos, terminou sua faculdade e foi aceito no seminário para concluir os estudos, o preparo para o campo. Em uma viagem rotineira dele para a capital, ele morava 4 horas da capital do seu estado, às 7 horas da manhã, um veículo no sentido contrário ao que ele trafegava, dirigido por um homem alcoolizado, colidiu de frente com o carro desse rapaz. Ele deu entrada em estado grave no hospital. Seus pais não acreditaram quando receberam a notícia. E durante a viagem até o hospital, eles questionavam Deus. Por que ele? Por que um menino que te serve, que procura ser fiel, que quer dedicar a sua vida ao Senhor? Depois de algumas horas de cirurgia, o médico chegou com a notícia de que o filho sobreviveria, mas talvez não voltasse a andar. Como orar, ou o que orar nessa hora? Como fica o coração de pais que confiam no Senhor? A situação de Joubert e o texto que nós vamos ler hoje nos ensinam profundas verdades sobre os valores e os planos de Deus para nós. Por isso eu quero que você abra em Lucas capítulo 4, a partir do verso 31. Lucas 4, a partir do versículo 31. Estou usando a NVI, tá? Diz assim: Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso,
De muitas pessoas saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus, noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Nosso Deus, mais uma vez nós clamamos ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor possa nos revelar as tuas verdades de forma clara, simples, ensinando a vivê-las, Senhor. Que ela fale com tal impacto ao nosso coração, que mude a nossa maneira de pensar, que mude a nossa maneira de agir, que as transformações que o Senhor espera de nós sejam provocadas pela tua palavra, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aí você diz, o que esse texto tem a ver com a história do Joubert, né? Até o final você vai entender um pouquinho melhor. Há 15 dias atrás, o Neto, pregando aqui, falou, nos versículos anteriores, sobre um evento de Jesus na cidade de Nazaré. Os versículos anteriores, a partir do verso 14 até o 30, estão descrevendo esses fatos ali. E eu quero fazer uma comparação entre essas duas cidades. E ela será muito importante para a continuidade da nossa meditação. Olhando para Nazaré, eu vou só citar, tá bom? Eu não vou mencionar muitos detalhes. Eu vou citar alguns versículos, algumas verdades. E eu quero só que você faça uma imagem. Em Nazaré, no versículo 22, diz que todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Isso eu estou falando de Nazaré, tá bom? Cidade anterior onde Jesus estava. Mas a segunda parte do 22 diz, mas eles perguntavam, não é este o filho de José? Por causa disso, Jesus repreende aqueles que estavam na sinagoga. E após a sua repreensão, Jesus citou palavras duras, comparando-os com outros que não eram judeus e que tinham atitudes melhores que as deles. Eles tentaram matar Jesus. Olhando agora para o texto que nós lemos, esse que nós lemos agora, vocês viram que no verso 32 ele falava, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Viram também do 33 ao 35 que havia um homem endemoniado que fora liberto na sinagoga de Cafarnaum, Nazaré, e agora estamos em Cafarnaum. A reação das pessoas diante dessa libertação, num sábado, foi admiração e fama naquela região, no verso 36. E no verso 37 em diante, que nós vimos aí, muitos outros milagres são realizados na cidade de Cafarnaum. E aí você compara Nazaré, onde Jesus não fez nenhum milagre, mas deu uma lição dura para eles. Ele foi perseguido a ponto de fugir para não ser morto. E em Cafarnaum, Jesus, além de bem recebido, como em Nazaré, ele repreendeu um espírito imundo, ele fez várias curas e as pessoas se admiraram e o buscavam. Sabe, gente, quando nós fazemos comparações precipitadas, podemos incorrer em muitos erros de julgamento. E certamente, se olhássemos só para esses dois textos, mais uma vez nós seríamos enganados.
Como no caso da ilustração que Jesus conta dos dois homens que sobem para orar, lembra? O fariseu e o publicano. Lógico que hoje a palavra fariseu já é negativa para nós, né? Mas o religioso ou aquele frequentador de igreja, eu diria hoje, se fosse usar, e aquele pecador do mundo. A oração do primeiro foi: obrigado, Senhor, porque eu não faço essas coisas erradas que esse povo faz. Obrigado, Senhor, que o Senhor me livrou do mal. Obrigado, Senhor, porque eu posso te oferecer algumas coisas, como meu dízimo, minhas ofertas. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros. Talvez você já tenha orado parecido com isso algumas vezes. Essa é a oração do fariseu, que Jesus condena. E a oração daquele lá do mundo, o pecador, era: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E essa oração, Jesus disse: esse desceu justificado, esse foi perdoado, esse Deus ouve. Deus não quer que a gente chegue diante dele dizendo os nossos feitos, mas reconhecendo os nossos pecados, as nossas fraquezas. Deus não quer que eu fique me exaltando, mas Deus espera que eu me humilhe para que Ele me exalte. E aí, olhando aqui para esse texto de Nazaré e Cafarnaum, você pode pensar: a presença de milagres, ou olhando para o fariseu, certos rituais garantem a aprovação de Deus? Onde essas coisas acontecem, é aí que Deus está agindo? É aí que Deus abençoa? É esse o lugar que eu devo estar? E é isso que eu quero questionar hoje. Por isso que eu dei o título da mensagem de muito mais que curas e libertação. Há muito mais que Deus quer fazer em nós e através de nós do que resolver os nossos problemas temporais. E eu quero olhar para vocês agora com uma verdade em mente, que é quando admiração e milagres são insuficientes. Como a gente viu nesse texto, muitos sinais são feitos em Cafarnaum. O endemoniado é liberto, a sogra de Pedro é curada, e depois das 6 horas da tarde para o judeu, né? Trouxeram lá os doentes e Jesus curou muitos, a ponto de ficar esgotado, o texto diz. E ele se ausentou para orar, porque as pessoas continuavam procurá-lo. Sabe o que esses vários sinais, esses vários milagres que aconteceram em Cafarnaum representaram para aquela cidade? Uma maior responsabilidade diante de Deus. E Jesus deixou isso muito claro. Mateus, eu quero que você abra lá, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos aqui. E se você gosta de estudar a palavra de Deus, marque esse texto para depois você meditar, continuar a meditar na sua casa. Mateus 11, verso 20. Vamos começar aqui. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Pula para o verso 23. E você, Cafarnaum, olha a nossa cidade aqui. Será elevada até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo
que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Jesus comparou Cafarnaum com Sodoma, daquela Sodoma e Gomorra lá, que foi destruída com fogo no passado. E só Ló foi retirado dela. Jesus comparou aquela cidade com Cafarnaum e disse: Deus vai tratar com mais misericórdia Sodoma do que vocês. Jesus também disse no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, que foi citado aqui naquele domingo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus disse claramente que milagres não são garantias de que essas pessoas pertencem a Deus. E aqui ele está falando especificamente das pessoas que realizaram milagres. Nem é das que viram, mas das que realizaram milagres. Admiração sobre Jesus. Ver milagres ou realizar milagres não são garantias de que entendemos a mensagem do Evangelho. E eu quero terminar esses textos com Tiago capítulo 2, que é a última lapada aqui, né? Verso 9. Tiago 2, 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. E daí que você crê que existe um só Deus? Os demônios também creem. Tem medo, mas não mudam. E isso não significa nada diante de Deus. Nada. Outro dado que eu quero mencionar para vocês é que os períodos onde houveram mais milagres na história bíblica, na narrativa bíblica, e foram 3 períodos em especial, o coração das pessoas não mudou. Houveram conversões, sim, como em todas as épocas. Mas não foi por causa dos milagres que houveram mudanças significativas. Deixa eu só mencionar para vocês, não vou nem citar os textos, porque demoraria muito. 3 períodos. O primeiro deles, Moisés e Josué. O período de Moisés e Josué foram um período de muitos milagres. Antes dele não são tantos milagres. Lógico, acontece um aqui, né? Abraão é pai com 100 anos de idade. Lógico que é um milagre de Deus. Mas não houveram tantos milagres. No período de Moisés e Josué houveram muitos milagres. E aí você pensa, agora o povo se converteu. Agora o povo viu a Deus. Agora o povo vai se render a Deus. E não é esse o resultado. O povo continuou rebelde. O povo continuou reclamando, murmurando da vida e das situações. Porque nem tudo foi solucionado. Muitos milagres, mas eles continuaram com problemas. Os milagres resolveram parte dos problemas. E enquanto eles resolveram, estava tudo bem. Mas quando os problemas voltaram, a reclamação voltou, a insatisfação voltou. O relacionamento com Deus não era suficiente para mantê-los confiantes, tranquilos, em paz.
Outro período de muitos milagres foi o período de Elias e Eliseu. Durante todo o período dos reis, você vai ver um sinal aqui ou outro ali, mas milagres mesmo você vai ver aqui, Elias e Eliseu. Muitos sinais são feitos aqui. E nós estamos falando aqui, aquele que conhece a história de Israel, do Reino do Norte. Nós estamos falando do período de Acabe e dos seus descendentes. E foi talvez o pior período da história de Israel, em que o povo esteve mais longe de Deus. O período de mais milagres. E o resultado? Em termos de o povo se quebrantando diante de Deus, não houve isso. O povo continuou rebelde. E o terceiro grande período de milagre na Bíblia é o período de Jesus e os discípulos e os apóstolos, que é o período dos evangelhos e de Atos. A gente sabe o fim de Jesus. E a gente sabe o fim do apóstolo Paulo. Os períodos de maiores milagres. Lógico, sempre Deus salvou pessoas nesses períodos. Mas não foram esses milagres que transformaram pessoas. E é isso que eu quero deixar claro aqui hoje. Muito mais que curas e libertação é o que Jesus quer fazer conosco, ou quer de nós. Admiração e milagres não são garantias de uma fé salvadora e produtiva. Não são sinais confiáveis de que essas pessoas pertencem ao reino de Deus. E o que é preciso então? Citando o próprio Jesus, é preciso ver para entrar no reino de Deus. João capítulo 3, um texto que nós conhecemos muito bem, ao conversar com Nicodemos. E eu quero que você abra lá João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, assim como muitos de nós, temos enorme dificuldade para entender o que Jesus ensinou aqui. E no verso 5, ele completa dizendo: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode ver nem entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Quero olhar para um outro texto onde Jesus ensina a mesma verdade. Lucas capítulo 10. Verso 17. Jesus tinha mandado seus discípulos, apóstolos e outros, mais de 70 pessoas, pregando, anunciando o reino de Deus, inclusive fazendo milagres. E eles voltam, verso 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E verso 20, pula para lá. Jesus viu isso, se alegrou, mas ele disse: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai,
pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. É interessante que a alegria de Jesus é que não foi aos sábios e entendidos, segundo esse mundo, ou que se julgam sábios e entendidos, que Deus se revela, mas são aos pequeninos, são aqueles a quem Deus quer se revelar. E esses normalmente dizem: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Reconhecem a sua incapacidade de por si mesmos agradarem a Deus ou alcançarem o padrão de Deus. Esses são os pequeninos aos olhos de Deus. Sabe, minha gente, nós estamos na contra a maré. Nós estamos contra a maré. Porque o padrão deste mundo é: sejamos grandes, e sejamos reconhecidos, e sejamos valorizados. E Deus diz: sejam pequeninos. É esses que o Pai ouve, é esses a quem Deus se revela. Quanto menor eu me achar, mais Deus vai aparecer. Mais você vai conseguir compreender a Deus. Quanto maior você se achar, menos certamente você conhecerá de Deus. Porque Deus se revela aos pequeninos. Eu lembro-me de um pai lá de Catolé do Zé Ferreira, contando, era uma aula sobre criação de filhos, e ele citou esse exemplo. Ele disse que na escola fizeram uma propaganda daquele trenzinho da alegria, né, que passava levando as crianças e tal, e aquilo tinha um custo, né, um valor. E ele disse que ele não tinha o dinheiro, na verdade. Ele achou muito caro aquele negócio lá para dar uma volta no bairro e voltar. E aí ele falou: como é que eu vou dizer para o meu filho que eu não gostaria que ele fosse? Aí ele falou assim: filho, eu vou te dar duas opções. Você ir no trenzinho, a gente paga lá na escola e você vai no trenzinho, no sábado, era no sábado, ou a gente vai passear de bicicleta, você e eu. O que você quer? Adivinha? O pequenino diz: eu quero ficar com você, pai. Eu quero andar com você. Passear de bicicleta com você é o máximo. É isso que eu quero. Esses são os pequeninos. Pai, eu não quero o que você tem para me dar, eu quero você. Sabe, gente, milagres muitas vezes é o que Deus tem para dar. E muitas vezes a gente prefere o que Deus tem para dar do que estar com Ele. Os pequeninos querem estar com o Pai. Porque o seu prazer, a sua satisfação, a sua segurança, a sua alegria está em ficar perto de Deus. Em ficar onde Deus está. Queremos ser grandes ou pequeninos? Somos grandes ou pequeninos aos nossos próprios olhos, aos olhos das outras pessoas. Eu quero voltar agora à história do Joubert. Vamos ver se eu consigo fazer com que a coisa tenha sentido, né? Os pais de Joubert ficaram na sala de espera durante muito tempo, muitas horas, muitos dias, até verem seu filho sair do hospital em uma cadeira de rodas.
Eles foram para casa com o filho, mas continuaram na sala de espera de Deus, aguardando um milagre. O autor do livro que eu mencionei, vivido um tempo na sala de espera. Descobriram que o descanso não está numa vida isenta de problemas ou na saúde de um filho, mas na confiança de Deus. E eu quero ler literalmente aqui o que ele diz, praticamente na conclusão do livro. Ele fala assim: embora Joubert não tenha partido para o campo missionário, tornou-se um pastor bivocacionado. Suas habilidades administrativas o levaram a dirigir uma ONG de grande impacto social na região em que morava, enquanto o mestrado em teologia e a pós-graduação em recursos humanos abriram-lhe a porta de um centro de treinamento de futuros missionários para o mundo muçulmano. O Deus soberano e cuidadoso transformou uma perda em fonte de bênçãos para um grande grupo de pessoas. Apesar de viver em uma cadeira de rodas, Joubert experimenta a alegria de ter sua vida usada por Deus. No momento certo, nosso Pai abrirá a porta da sala e nos dirá: a espera acabou. Sabe, minha gente, nós queremos que não haja espera. Nós queremos agora. Nós não queremos passar por esse processo doloroso para conhecer a Deus. Parece que nós queremos dizer a Deus o melhor caminho, o tempo inteiro. E Deus diz: espera. Eu quero te ensinar, eu quero falar com você, eu quero ficar com você. Eu quero que você me conheça. Mas nós queremos agir. Nós queremos uma resposta, uma solução. Nós queremos sair do sofrimento ou da dificuldade. Jesus pode te curar ou resolver o teu problema. Seja ele financeiro, seja ele no teu casamento, seja ele uma garantia de que você não vai mais passar por aquilo. E todas essas coisas, todas essas respostas não são garantias de que você pertença ao reino de Deus, de que você verdadeiramente conheça a Deus. Mas se você quiser conhecer a Deus de verdade, você precisa ter os seus olhos abertos para reconhecer as suas limitações. E que você sozinho jamais vai agradar a Deus por suas próprias forças. Você precisa de um Salvador. Você precisa de alguém que pague o preço que você não pode pagar. Quando você reconhece a sua incapacidade diante de Deus, aí você se torna o pequenino, a quem Deus se revela. Agora você está no caminho certo. Agora você pode reconhecer a autoridade de Deus, o poder de Deus sobre cada situação. Não estou dizendo que Deus vai mudar a situação, mas que Deus trará paz ao seu coração. E não porque seus problemas foram resolvidos, mas porque você tem a certeza de que Deus está com você. Porque você tem a certeza de que você conhece a Deus. E é isso que eu desejo para você. Não é que os seus problemas sejam resolvidos, mas que você conheça a Deus. Os teus olhos sejam abertos para ver o reino de Deus. E que você possa participar do reino de Deus. O reino de Deus, aquele lugar onde Deus reina, domina, onde há paz e segurança, onde o amor dele é maior do que a dor dos problemas. Então que o Senhor se revele
aos pequeninos, mais uma vez. Essa é a nossa confiança. Então, se você quer ser grande, seja pequeno. Foi isso que Jesus ensinou o tempo inteiro. É a esses que Deus se mostra. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina que os teus caminhos são tão diferentes dos nossos. E tantas vezes a gente resiste em se submeter à tua vontade, aos teus planos. Mas Deus, quebranta o nosso coração. Nos ensina a sermos guiados pelo Senhor. Deus, o Senhor sabe que a nossa tendência é querer tomar a direção de nossas vidas nas mãos. Mas eu sei quantas vezes eu tomei a direção e fiz coisas erradas e persisti em erro e levei pessoas próximas a mim a sofrerem também. Por isso, Deus, me ajuda, continua a me ajudar a deixar a direção da minha vida nas tuas mãos. As decisões mais importantes e as menores nas tuas mãos. Sabendo que o Senhor não só é sábio, mas que os teus planos vão muito além do que nós possamos imaginar. E como é bom saber que no Senhor a gente pode descansar. Pode estar o mundo agitado, pode estar as coisas acontecendo diferente do que nós gostaríamos, mas o nosso coração segue em paz, confiantes de que o Senhor cuida de nós e dos nossos. Que essa certeza possa invadir o meu coração e o coração de cada um dos pequeninos aqui. Ensina-nos, Deus, a andar por fé, a confiar no Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.